Olá a todos. Vamos nos preparar para mais um estudo da lição da Escola Sabatina? Sim. Olha só, os passarinhos estão voando aqui por tudo. Tem ninho aqui em cima da minha cabeça, tem ninho aqui do lado. Tem muitas pombas, tem sabiá, bentivi. Estão todos por aí, fazendo ninho aqui, cantando ao redor, né? E eu estou aqui sentado, pronto para fazer o estudo da lição da Escola Sabatina. Olha só, a lição número 12. E que título que eles conseguiram, né? Esse foi o título. O conflito cósmico sobre o caráter de Deus. Isso aqui dá um título de filme. Dá um grande filme, título de grande filme, né? Isso aqui podia inspirar alguém, algum desses produtores aí fazer um filme a esse respeito. Conflito cósmico. Conflito cósmico iria lotar os cinemas, etc. Pelo menos seria uma coisa boa, não é? Se fosse ele bem feitinho, né? Vamos fazer nossa oração. Santíssimo e poderoso Deus, cuide de nós nesse estudo. Cuide do nosso caráter, dos nossos pensamentos. Que nós possamos aprender de Ti e sermos principalmente transformados por meio dessa aprendizagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Nesta semana nós estamos estudando a respeito da questão do caráter de Deus neste conflito. E esse estudo não é muito difícil, não. Ele é bem fácil. Vamos ler aqui o verso para memorizar. Ele diz o seguinte, está em Apocalipse 16, versículo 7, né? Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são teus juízos. Lá no finalzinho, no final do milênio, né? Todo joelho se dobrará perante Jesus Cristo. Então, joelhos de quem? Dos santos anjos, dos salvos aqui da terra que estarão dentro da Nova Jerusalém, dos ímpios que estarão rodeando a Nova Jerusalém, de Lúcifer e seus anjos, e dos outros seres que nunca chegaram a cair. Todos eles vão admitir uma coisa muito importante, que o caráter de Cristo é perfeito, que Cristo é bom. A morte de Jesus Cristo na cruz foi, sem sombra de dúvida, para salvar o ser humano, não é? Mas não foi só por esse motivo que Jesus Cristo morreu na cruz. Eu acho que hoje vai ter bastante chiado na filmadora. Eu esqueci de botar a caixinha. E tem um bocado de vento, como vocês podem estar vendo, né? Vocês podem ver aí. Então, a morte de Jesus Cristo, ela foi, sem dúvida, mas não existe a menor dúvida, para salvar o ser humano, se possível, todos os seres humanos. Mas não foi este o único objetivo. Não foi o único objetivo. O outro objetivo era para eliminar o pecado para sempre. Para todo sempre. E para que isto acontecesse, escutem bem agora o que eu vou dizer. Para que isto acontecesse, todas as pessoas, ímpias, justas, justificadas, Satanás, anjos de Satanás, anjos de Deus, todos, teriam que chegar a uma conclusão. O caráter de Deus é bom, é inquestionável, é perfeito. Todos deviam chegar a essa conclusão. Isto é o auge da justiça divina. Que aquele que se revoltou contra Deus, contra o Filho de Deus, contra Jesus Cristo, aquele que combateu Jesus Cristo, chegasse ele mesmo a admitir que Cristo está certo e ele está errado.
não é? Esse é o grande objetivo. Então são dois objetivos da morte de Jesus Cristo na cruz. Um objetivo é salvar-nos. Outro objetivo é vindicar o caráter de Deus. Vamos estudar um pouco essas coisas aqui. Bom, primeiro, começamos aqui na parte de domingo, né? A respeito da revolta no santuário celestial. Minha gente boa, isso aqui parece ficção. Isso é uma história assim, não é? Que é miraculosa. O ser mais alto, a criatura mais elevada de todas as criaturas, aquela que assistia no trono celestial, no lugar santíssimo, no santo dos santos, aquela criatura que era responsável pelo culto, pelo louvor no céu, aquela criatura que era responsável pela música, pela adoração no céu, o anjo cobridor de todos os seres, o mais lindo, o mais elevado, o mais inteligente e o mais qualificado. Logo este foi e se revoltou contra o Filho de Deus. Pode uma coisa dessas? Pois é. Agora explica isso. Tenta justificar isso. A gente tem algumas explicações, mas elas são parciais. Exatamente, parciais. Porque o que mais queria aquele ser que já tinha tudo o máximo que Deus poderia dar a alguma criatura? Eu creio firmemente que Deus não poderia criar alguém acima de Lúcifer como ser criado. Que coisas mais importantes Deus poderia dar a alguém para que se tornasse mais importante ainda do que Lúcifer? Não é? Então, quando Lúcifer, olha só os passarinhos aí, estão brincando, hoje está uma festa aqui. Então, quando Lúcifer se revoltou contra Deus, isso obteve credibilidade da parte dos muitos anjos. Porque não era qualquer um que estava se revoltando. Era o representante maior de todos eles. Sim, não era um anjo secundário, não, era o principal. Então o que ele falasse tinha que ser ouvido. O que ele dissesse, o que ele afirmasse, tinha que ser considerado. Porque afinal de contas era Lúcifer, o ser mais alto. Então ele vinha direto do trono de Deus. Vai ver se não foi alguma mensagem da parte de Deus, vai ver se não combinou isso com Deus, estão querendo fazer uma reforma aqui no santuário, no trono celeste. Gente boa. Isso não era um Sigberto, Reinaldo Marx que estava pregando lá. Isto era um Lúcifer, não é? Ouçam a Lúcifer, não é? E Lúcifer caiu por uma vez já, e vai cair ainda a segunda vez. A sua primeira queda foi queda moral. Ele caiu do lugar mais alto dos céus, onde uma criatura tinha chegado, que Deus o tinha posto lá, para o lugar mais baixo do inferno do pecado, que é esse planeta aqui. Diz inferno, ainda não no sentido de chamas, e sim no sentido de onde está o pecado. Não é? Caiu o grande Lúcifer. Assim cairá o seu grande império aqui nesse mundo. E ele caiu, e vai ter ainda a segunda queda, quando ele cairá para o inferno para ser extinto, para todo sempre. Lúcifer caiu, e se tornou o quê? O príncipe desse mundo. Ele fez acusações gravíssimas no trono celeste. Em síntese, que acusações eram essas? Que a lei de Deus
não era adequada para aqueles seres inteligentes como os anjos. Pois os anjos jamais pecariam, e estava ele pecando. Os anjos jamais pecariam. E caso isso acontecesse, esta lei iria atrapalhar a restauração das coisas. Não é? Vamos supor que um anjo pecasse. E Deus lhes ensinou que ele era amor e justiça ao mesmo tempo. Ou seja, ele amava todas as suas criaturas. Ele era justo. E eles lá também sabiam que não podiam cometer pecado. Esse conceito de pecado não foi só para Adão e Eva. E que morreriam caso cometessem pecado. Então me explica você aí, que tipo de amor é esse que faz uma ameaça tão grave? Né? E isto começou a perturbar a mente daqueles anjos, mas é verdade. Mas se ele é amor, então ele não pode fazer uma ameaça tão grande. Vamos que alguém erre, alguém cometa um pecado, né? Aí ele vai ter que matar, então ele não é mais amor. Isso está ficando complicado para eles entenderem. Se tivessem dado ouvidos, se Lúcifer tivesse mantido a humildade, ele teria entendido. Os anjos que foram com ele, que acreditaram nele, teriam entendido. Mas exaltaram-se e vieram com mentiras, com falsidades, assim como foi para Eva. Para Eva, a serpente disse mais ou menos assim: não é verdade? Ou seja, Deus está mentindo, Ele está escondendo de vocês, Ele criou vocês e está escondendo de vocês. Não é? Ele não quer que vocês conheçam o mal. Há um sabor muito grande em conhecer o mal, e Ele não quer que vocês conheçam. Vocês não são perfeitamente felizes. Ou seja, ele estava detonando o caráter de Deus. Que coisa mais trágica. E Eva, mas é mesmo, mas olha só, mas tu sabe que faz sentido. E resolveu acreditar na serpente, pegou do fruto e comeu. Oh, sim. Satanás atacou o caráter de Deus. É isso que ele faz hoje. Com relação à família, por exemplo. Não vamos citar todos os exemplos, mas com relação à família. Deus estabeleceu um tipo de família que é o ideal para a gente ser feliz. Não é? Um pai, uma mãe, os filhos casam, e assim vai indo. Satanás hoje ataca a família, diz não. Muito melhor é casar homem com homem, mulher com mulher. Aí que são felizes. E as pessoas acreditam nisso. Não é? E desse jeito ele está atacando o caráter de Deus, que estabeleceu uma coisa, mas Lúcifer estabelece outra. E assim vai indo, e vai indo, e vai indo. Então as acusações eram neste sentido. Deus não consegue. Deus não consegue ser amor e justiça. Haja um pecado aqui, ele vai matar. É? Então ele vai ser justiça, ele não vai mais ser amor. E se ele não matar, se ele perdoar, então ele é amor e não é justiça. Então ele não é o que é. Ele não é o que diz ser. Em síntese, essas foram as acusações de Satanás. Perceberam? Estamos resumindo aqui para não alongar, né? Mas o que foi vindicado na cruz? Né? Estamos na parte de terça-feira aqui. Na cruz se revelou o único caminho
pelo qual se poderia provar, em havendo pecado, que Deus é justiça e é amor ao mesmo tempo. Só na cruz. Veio Jesus Cristo, se tornou um ser humano e Ele assumiu os nossos pecados e em vez de nós morrermos a morte eterna, Ele a morreu por causa daqueles pecados nossos. Os meus, os teus. Por causa de todos os pecados. Então Ele assumiu a nossa culpa e Ele morreu em nosso lugar. E aí Ele perdoou. E agora, seu Lúcifer, o que tem a dizer? Só resta uma única coisa para Lúcifer dizer: tu és justo. Porque agora você foi o argumento. Você foi o argumento de Lúcifer. Né? Ele perdeu toda a argumentação. E no juízo? Como é que vai ser no juízo? Vai chegar. Nós estamos agora no tempo do juízo executivo. Opa, o juízo investigativo, né? Depois vem o juízo do milênio, ou chamado judicativo também. E depois vem o juízo executivo. Antes de executar o juízo, antes de exterminar com os maus, o que vai acontecer aqui nesse planeta? Aquilo que nós começamos a nossa lição, né? Todo joelho se dobrará. Lúcifer se dobrará os seus joelhos e admitirá a justiça de Cristo, que Ele é amor e a justiça ao mesmo tempo. Os seus anjos farão isso. Eu farei isso. Nós, aqueles que queremos ser salvos, nós fazemos isso todos os dias, né? Mas os inimigos de Jesus chegarem a essa conclusão, sim, porque lhes será requerido, falem agora. Falem o que vocês têm para dizer. Argumentem. Eles não terão argumento algum. Não sairá outra palavra de sua boca, senão a que dirá que Jesus Cristo é justo. É amor e a justiça. E nós estamos sendo um espetáculo cósmico para desmascarar Satanás. Esse é um privilégio que eu tenho, que você tem. Um espetáculo cósmico. Tem uma passagem de Ellen White, que eu não tenho aqui comigo, mas lembro dela agora, nesse momento, que diz o seguinte, mais ou menos o seguinte: que tanto os anjos de Lúcifer quanto o próprio Lúcifer e os anjos de Deus estão se admirando. Como é que Deus consegue transformar caráteres maus em caráteres bons? Somente por meio dos ensinamentos. Sim, por meio da palavra de Deus, do que está escrito, por meio do que está escrito em Ellen White, por meio de que outros autores inspirados, iluminados, escreveram, por meio do poder do Espírito Santo que está iluminando para que compreendam essas coisas. E as pessoas vão aceitando, e vão sendo transformadas. Satanás fica impressionado. Como é que pode alguém que caiu na lama do pecado, Deus tirar da lama do pecado somente por meio de ensinamentos? Esse Lúcifer vai ter que admitir que este caso de alguém como eu, como você, né? Estamos sendo redimidos. Eu, por exemplo, gostava de jogo de futebol. Era torcedor do Grêmio Futebol Clube, não sei, nem sei bem o nome. Hoje eu não dou mais a menor importância, isso não me atrai mais nada. Então eu estou sendo transformado, e você também deve estar sendo transformado. Você tem que dar uma olhada para trás na sua vida e verificar o que coisas que você gostava que não eram adequadas, que hoje você não gosta mais. Maravilha de transformação. Lúcifer fica impressionado, mas como é que
pode, como é que ele consegue, sem mentir, sem enganar, não é? Não. Deus não faz como muitos pregadores por aí estão fazendo. Enchem as suas igrejas mediante promessas falsas. Venha aqui, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, traga o seu donativo, traga o seu isso e aquilo, etc e tal lá. E quem tiver 5.000, e quem tiver 10.000, e quem tiver 15.000, e traga aqui. Porque você então sim vai ser abençoado, você vai ter muito mais. Qualquer um vai. Qualquer um que tem um pouco de ganância vai, né? Não. Deus não está transformando desse jeito. Esse seria o argumento de Satanás contra Jó. Não é? Contra Jó. Sim, tu dás tudo para ele. Ele não falta nada para ele. O que mais que quer? Né? Ele te honra, ele te obedece, porque ele tem todas as tuas bênçãos. É nesse ponto que estão caindo as igrejas falsas. É verdade. Puxa, que tema para sermão, né? Então, as nações reconhecerão que Deus é verdadeiro. E nós, pela transformação que está ocorrendo em nossas vidas, estamos desmascarando Satanás. Não é? Estamos desmascarando. Ó, irmãos, queridos, todos, Cristo representou aqui na Terra 100% o caráter de Deus. O caráter de seu Pai. E agora, o Espírito Santo, por meio dos Escritos, está transformando os nossos caráteres. Desde que queiramos para a semelhança a Cristo, então seremos salvos. Que assim seja com todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Santíssimo Senhor Deus, fica conosco, nos transformando. Muda a nossa vida, para que possamos ser mais semelhantes a Cristo cada dia, até que cheguemos à perfeição e sejamos salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos. Amém. Então, tá bom. Até o próximo estudo, o último desta série, né? É o 13º estudo, que é exortações do santuário. Vamos estudar bem e até a próxima semana. Tchau.